Bom dia a todos. Gostaria de meditar no texto que está lá em Lucas 9, 23 e no verso 62, quando Jesus diz: quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto do reino de Deus. Queridos, eu quero falar sobre o chamado da vida cristã, que é um caminho sem volta. Quando Jesus ele reúne os discípulos ali, ele está caminhando para Jerusalém, para o término do seu ministério. E ele apresenta para os seus discípulos a cruz. Os discípulos caminham um tempo com Jesus, experimentam sinais, maravilhas, prodígios, uma série de coisas. Mas chega um momento em que Jesus reúne todos os seus discípulos e apresenta a eles a cruz. Ou seja, o chamado, ele caminha para a cruz. O chamado não caminha para a glória. Muitas pessoas estão procurando no chamado, estão procurando no púlpito, estão procurando no ministério de louvor, estão procurando naquilo que faz a glória. E o chamado não leva para a glória, o chamado leva para a cruz. Jesus os leva à cruz. Uma coisa é o chamado e outra coisa é a confirmação do chamado. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Poucos permanecem. Porque o começo do chamado é muito gostoso, no momento que Deus fala e você diz: uau, Deus me chamou, eu quero servir, eu quero estar na igreja, eu quero tocar, eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero ajudar a igreja, isso, aquilo. É o chamado. Mas aí então vem a confirmação do chamado. Quando Jesus diz: você quer me seguir? Então toma a sua cruz. Pega essa cruz. O chamado nos conduz para a cruz. Jesus ali no capítulo 9, ele está num momento crucial, onde ele vai caminhar para Jerusalém. E Jesus, quando ele entra em Jerusalém, pouco depois, aquela multidão coloca ramos e diz: Hosana, Hosana nas alturas, Berishpará, Vexem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus vê aquela multidão o saudando com palmeiras na mão, e Jesus ele não se ilude com a multidão. Jesus ele não se ilude com os aplausos, porque aqueles que gritavam Hosana eram os mesmos que daqui a pouco gritariam crucificam. Então não se iluda no seu chamado com elogios, porque o chamado é para a cruz, o chamado é para a morte, o chamado é para a renúncia, o chamado é para a dor, o chamado é para lágrimas, o chamado é para suor, o chamado é para a angústia. O chamado nos leva ao sofrimento, ao martírio do nosso próprio eu. Certa vez, um casal de missionários saíram para fazer missões da Inglaterra para a Ásia e foram muito novos para lá, recém-casados, e ficaram 50 anos pregando o evangelho, sofrendo todo tipo de coisa num país distante, estranho. Quase morreram, pegaram malária várias vezes, e quando eles estavam retornando para a Inglaterra, depois de 50 anos, eles estavam no navio, e quando o navio estava prestes a atracar, eles viram uma multidão com bexigas, fazendo festas, e quando aquele casal missionário olhou para aquilo e disse: uau, é a nossa igreja que nos enviou, que está fazendo essa festa para nos receber novamente. E quando eles foram chegando perto e observando, viram que não era a igreja. Na verdade, era um grupo de pessoas que estavam ali para receber uma outra pessoa importante, um político, um diplomata que estava no navio. E eles chegaram em casa tristes, chateados, e o missionário questionando, dizendo: ficamos a vida inteira lá e voltamos e ninguém nos recebeu, ninguém fez festa para nós. E a esposa desse missionário entrou no quarto, chateada, chorando, entrou na presença do Senhor e começou a falar: Senhor, nós chegamos em casa e ninguém nos recebeu. Nós chegamos em casa e ninguém fez festa para nós. E ali no quarto, aquela missionária, ela ouviu uma voz que dizia assim: vocês ainda não chegaram em casa. Vocês ainda não estão em casa. Aí não é a casa de vocês. Entendeu?
Entendeu? Meu irmão, minha irmã, o verdadeiro reconhecimento de tudo que fazemos pela obra de Deus. A grande festa não é na sua igreja local, não é na sua denominação, não é as pessoas que te serviram, as pessoas que você serve, mas a sua grande festa, o seu grande reconhecimento será quando você entrar pelos portões celestes, quando você entrar na glória do Senhor, quando você entrar lá no céu, verdadeiramente lá haverá uma festa. Mas então quando Jesus diz para os discípulos, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, não era uma palavra poética. Para nós soma como poesia, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, nessa expressão em grego, ego eimi, negue-se a si, tome a sua cruz. Mas naquela época, os discípulos sabiam que era cruz. Cruz naquela época era um instrumento de morte. Jesus não foi o primeiro a ser crucificado. Jesus estava dizendo, chamando eles para a pena de morte. Vocês querem me servir? Vocês querem fazer a obra? Vocês querem continuar o que eu estou fazendo? Então toma a cruz. A cruz não era um instrumento de glória, de louvor, de aplauso. A cruz era um instrumento de dor, de angústia, de vexame, de sofrimento e de morte. Tomar a cruz hoje significa morrer. Morrer para o mundo. Tomar a cruz hoje é viver na contramão da sociedade, é ser marginalizado pela sociedade, humilhado, desprezado, ser vituperado pela sociedade, porque seremos diferentes. Não vamos nos mesmos lugares que as pessoas vão, não fazemos as mesmas coisas que as pessoas fazem. O nosso estilo de vida é diferente. Os nossos filhos são diferentes, os nossos filhos frequentam um lugar diferente, os nossos filhos têm uma linguagem diferente, e aí é para a cruz. Ministério não é ir para a glória, o ministério é ir para a cruz. Jesus experimentou a glória depois da morte, depois da cruz. Nós vamos experimentar a glória sim, mas depois da cruz, depois da morte, lá no céu. Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Quantas pessoas estão colocando a mão no arado e olhando para trás? Jesus diz que aquele que põe a mão na obra e fica olhando para trás não é apto. Jesus disse na sua palavra, né, que não podemos olhar para trás. Deus deu essa ordem para os filhos de Israel quando saíram do Egito, que eles não deveriam jamais. Está lá em Deuteronômio 17:16, o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Quando Deus disse para Abraão, lá em Gênesis 12, de 1-3, sai da tua terra, da tua parentela, do meio do teu povo, e vai para um caminho que eu hei te mostrar. A Bíblia diz que Abraão nunca mais voltou para Ur dos Caldeus. Ele nunca mais pôs a planta dos seus pés naquele lugar. E eu pergunto para você, você tem olhado firmemente para Jesus, autor e consumador da tua fé? A todo instante somos tentados a olhar para trás e nem olhar para os lados. Porque se você começar a olhar para os lados, se você começar a olhar para trás, você vai cair. Como a mulher de Ló caiu. Como muitas pessoas têm caído. Como Pedro caiu. Como Pedro que andou pelas águas, no ministério, no sobrenatural de Deus. Mas num determinado momento ele pôs reparo nas coisas que estavam acontecendo. Se você ficar reparando a vida do seu pastor, reparando quem está lá na frente tocando, cantando, se você ficar reparando as pessoas que estão ao seu lado dentro da igreja, se você ficar reparando, você vai se afundar. E talvez essas pessoas que você está reparando vão prosseguir no ministério e serão salvas. E você que ficou reparando vai entrar em pecado, vai cair na murmuração e será tragado no deserto. Medite nesta palavra, reflita no seu coração, que Deus nos abençoe e que você entenda que se você quer seguir a Jesus, tome a sua cruz e negue a si mesmo todos os dias. Deus abençoe em nome de Jesus.